Então hoje o rico não é mais aquele rico que faz só isso. Hoje é os pobres também, né? Que infelizmente só pensa em festa, só pensa em gandaia, só pensa em cachaçada e vai esquecendo as coisas de Deus, vai deixando de lado as coisas de Deus. A gente tem que estar, a gente que é católico, que é cristão, que quer seguir a vontade de Deus, ir para o céu, é preciso sofrer muito aqui. Às vezes é sofrimento físico, mas também às vezes é sofrimento que, tipo, você tem vontade de ir para festa, não vai, renuncia. Você tem vontade de ir para uma praia, por exemplo. Eu tenho vontade de ir para praia, mas não vou por quê? Porque lá não é lugar de cristão. Então isso é renúncia. Então a gente, de qualquer maneira, o corpo sofre, porque o corpo pede aquilo. Só que a gente, quando é de Cristo, quando está em Cristo, a gente renuncia. Então esse sofrimento também que a gente passa. Às vezes você gosta de estar no churrasco com sua família, ou com seus amigos, parentes. Aí você fala assim, eu não vou fazer churrasco não porque tem a missa. E eu não posso perder a missa. Pronto. Você está renunciando. Você está passando esse sofrimento. Por quê? Por causa de Jesus. Você vai sofrer aqui. Eu e você vai sofrer aqui. Eu gosto de beber, mas eu tô querendo renunciar à cachaça. Tô me esforçando dia após dia para não estar bebendo. Pronto. Então, quando eu faço isso, eu tô renunciando às coisas do mundo. Eu tô sendo Lázaro. Eu vou sofrer aqui nessa terra, mas satisfeito que eu vou ir para o céu. Então, não adianta a gente querer felicidade aqui. Não adianta que a gente não vai ter a mesma felicidade no céu. Porque a gente não vai para o reino dos céus. Quando a gente é feliz aqui nesse mundo demais, só quer felicidade, gandaia, cachaça, festa, churrasco, praia, essas coisas, a gente não consegue encontrar o reino dos céus, não consegue. Por quê? Porque a gente vai estar destinado, o pensamento, o corpo e o coração focado das coisas desse mundo. Então a gente não vai encontrar o reino dos céus. A gente vai ser o rico, representando o rico. Tantas pessoas hoje estavam representando o rico. Quantas pessoas? Porque, gente, o pecado, às vezes você fala assim, mas se eu não for para festa, eu peco. Se eu não for para praia, eu peco. Se eu não for para beber cachaça, eu peco. Se eu não for fazer churrasco com meus amigos, eu peco. Uma coisa é você pecando, Deus está vendo lá. Outra coisa é você tem coisas que você tem como você evitar. Quando você evita aquele pecado que você cometeu, Deus entende que você está no mundo sofrendo tribulação, o Satanás está aqui. Mas quando você não se esforça, tem coisas que você não se esforça para evitar, para não estar lá, é diferente. Você está solto, você quer sua liberdade, quer ser livre, que nem o passarinho, e realmente você é para escolher. Mas vai perder a graça. Aí você fala assim, muita gente fala assim, se eu não morrer, ou se eu beber eu morro, se eu não beber eu morro, se eu fumar eu morro, se eu não fumar eu morro, se eu ir para festa eu morro, se eu não ir para festa eu morro, se eu não passear eu morro, se eu vou passear eu morro. Beleza, você morre. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença. Quando você passeia demais, bebe demais, festa demais, gandaia demais, praia demais, você vai morrer, mas vai para o mundo dos mortos, onde tormento, onde a Bíblia fala tormento. Só que quando você não, não bebe, se esforça para não beber, ou ameniza o máximo possível, você evita festada, noitada, você evita palavrão, você evita putaria, você evita falar palavras que ofendem a Deus, você evita churrasco que, se, digamos assim, tira a
a igreja de você, a missa. Tem uma diferença aí. Você larga de fumar por causa de Cristo e em Cristo. Você larga de beber por causa de Cristo e em Cristo. Aí tem uma diferença quando você morre. Porque você vai encontrar a felicidade eterna. A felicidade eterna. Então, por isso que muita gente não entende. Ah, vou morrer por qualquer jeito. Eu sei que você vai morrer de qualquer jeito. Eu também vou morrer um dia. Todos nós, todo o ser humano vai morrer um dia. É preciso morrer. Mas também tem uma coisa, não é todo mundo que vai para o céu. Não é. Hoje em dia, ninguém está percebendo. Mas tanta gente que está morrendo de acidente, sem estar preparado, sem estar preparada. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo de acidente sem estar preparado, só pensando em festa, pensando em passeio, pensando em gandaia. E esquecendo do principal, a espiritualidade, gente. Com Cristo e em Cristo. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não estar só fazendo a vontade do mundo, do demônio e se perdendo. A gente tem que ter cautela, tem que ter cautela. Então, a gente, todos nós, pode ir para festa? Pode ir para festa. Pode beber? Pode beber. Mas tem que saber, tem que minimizar bastante o máximo possível. E o conselho que eu dou é largue de beber. O conselho que eu tenho é largue de beber. Mas aí cada quem escolhe. Se você minimizar também já é muita coisa. Se você bebia todo final de semana, você passa a beber só um final de semana no mês. Pronto, você já está fazendo a vontade de Deus. Você ia toda semana, 3 dias bebendo cachaça, você só vai um dia. Pronto, você está se esforçando para fazer a vontade de Deus. Não é obrigado a você largar de vez. Então eu falo aqui as coisas você largar, mas vai aos pouquinhos largando, se adaptando. Daqui a pouco você largou as coisas do mundo e nem percebeu, nem percebe. Quando você dá fé, você já está sendo uma pessoa santa, um santo em Cristo Jesus. E nem percebeu. Lentamente, devagarzinho. Não é obrigado a você vir de vez para as coisas de Deus, que não, você não vai conseguir ficar. O conselho que eu dou é: vá aos pouquinhos, se adaptando, vai largando a cachaça, vai largando de fumar, vai largando a bebedeira, vai largando festada, vai largando churrasco, vai largando de ir para praia, não é lugar de católico. Sinto muito dizer. Muito católico vai, diz que não é pecado, mas eu, como homem, como pessoa, como ser humano, como cristão, eu falo, não é lugar de católico, não é lugar de cristão, não é. Uma coisa você tá lá, outra coisa você tá cá, levando sua vida em santidade, longe de olhar para uma mulher casada ou a mulher solteira, vocês sendo casados, você casada olhando para um solteiro, homem casado, desejando. Cuidado, porque nós temos que ter uma espiritualidade em Cristo Jesus. A gente tem que estar orando e vigiando, porque senão a gente acaba sendo um pagão e nem percebe que é um pagão. Acaba sendo um pagão, sem perceber. Então, por isso que eu digo, a gente não pode seguir os pagãos. Os pagãos têm que seguir a gente. Não é a gente seguir os pagãos. Como é que a gente é cristão e quer seguir uma vida de pagão? Não tem como. Por isso que os pagãos hoje não... digo logo assim, os pagãos hoje vivem a vida dentro da igreja porque ninguém sabe diferenciar. Ninguém está sabendo diferenciar quem é da igreja e quem é pagão. Porque os da igreja estão levando a vida igual pagão. Não tem diferença. Então a gente que está dentro da igreja tem que dar o testemunho. Tem que dar o testemunho de santidade. Senão não conseguimos levar as pessoas à santidade. Não conseguimos. Então, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês e fortaleça no Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai e do Filho, Espírito Santo. Amém.